Boa noite a todos, tudo bom? Esse é o nosso sexto encontro. Já tivemos a oportunidade de falar sobre fluxograma, já falamos a respeito de departamentalização, organograma, e no nosso encontro de hoje a gente vai conversar a respeito da análise da distribuição do trabalho. Esse assunto, a análise de distribuição do trabalho, nós trabalharemos especificamente uma ferramenta. Essa ferramenta se chama quadro da distribuição do trabalho. Ele é bem bacana. A gente tem uma explicação curta a respeito do assunto, sim, suficiente, né, curta a ponto dela ser assim, concisa, objetiva e suficiente, e logo em seguida a gente vai fazer uma atividade, um exercício que a gente vai fazer a resolução. Esse exercício eu já trabalho há mais semestres. Ele é um exercício bem simples, bem simples. O nosso objetivo é resolver em sala de aula. Não, ninguém vai ficar com exercício para ter que apresentar para uma aula que vem. Né? Quem estiver vendo essa aula gravada, não fique preocupado, não vai ter prejuízo. Meu objetivo, o que é? Né? Eu vou, claro, vai ter a participação de quem já tá fazendo e desenvolvendo, mas também não vai ter prejuízo para quem não assistir. Por quê? Porque a gente vai fazer a correção no mesmo dia em sala de aula. O objetivo do exercício é demonstrar como é fácil utilizar essa ferramenta. Então, a gente vai falar, vai ter uma parte teórica, vou dar um tempo, né, para que a gente desenvolva, e a gente vai fazer toda a correção desse exercício, um tempo para pensar e fazer a correção do exercício. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, se eu apresentar, né, ou dentre todas as ferramentas que a gente apresentar, se vocês observarem assim, isso aqui é muito complexo, acaba não tendo usual, né, não é usual, não vou utilizar. O objetivo, o que é? Ela é muito boa? Sim. Ela é usual? Sim. Vai servir para melhor distribuir o trabalho? Sim. Essa ferramenta, junto com o fluxograma e junto com o layout, ou também chamado arranjo físico, a gente vai conversar na nossa próxima aula, elas estão em conjunto. Tá? Por quê? Porque quando você faz a análise, que é o nosso tema, análise da distribuição do trabalho, você acaba utilizando essas três ferramentas: quadro da distribuição do trabalho, QDT, arranjo físico, ou pode chamar de layout, e os fluxogramas, beleza? Então vamos começar aqui pela apresentação, ela vai fazer toda uma contextualização, né? Então, assim, o que é o estudo e a análise do trabalho? O estudo e análise do trabalho é um processo racional utilizado para caracterizar, decompor e interpretar um sistema, para conhecer seus fatores constitutivos imprescindíveis, assim como seu comportamento e suas respectivas leis de interação, né? Isso aqui é do Oliveira, citação direta, né? Só tem que ter mencionado ali o ano e a página. Ele diz o seguinte, é muito da nossa forma de raciocinar, né? Então, assim, eu vou ver qual que é o trabalho, eu vou decompor, né, vou analisar, por exemplo, a questão das tarefas, das atividades, para que daí eu consiga, então, né, interpretar o sistema como um todo. Mas eu decomponho ele e faço, né, uma análise completa, ok? Compreende. Esse estudo de análise do trabalho, ele compreende a análise da distribuição do trabalho, que vai identificar o quê? Identifica a carga de trabalho de cada área e de cada pessoa. Ou seja, qual que é o volume que cada um tem, né? Vai depender de como é que você vai utilizar a ferramenta. Professor, eu quero utilizar a ferramenta aqui, o objetivo é a organização como um todo, mas digamos que você estivesse fazendo só no departamento financeiro. Aí você olha no departamento financeiro, das pessoas que lá trabalham, como é que esse trabalho está, né, dividido entre as pessoas que compõem. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, pensem comigo, tá? Pensem comigo. Vou pedir para que vocês deem uma olhada, para a gente fazer uma continha rápida, até para trocar uma ideia. Pensem comigo o seguinte, ó. Se uma pessoa ganha, né, se a pessoa ganha 22 mil e ela trabalha 220 horas por mês, ele ganha 22 mil e ele trabalha 220 horas por mês. Quanto que dá o valor da hora dessa pessoa? Eu falando e com o microfone desligado. R$ 100, né, professor? R$ 100, isso mesmo, né? Então dá R$ 100 a hora. Se a pessoa ganhasse 2.200, seria R$ 10 a hora. Beleza? A gente vai analisar alguns pontos aqui, que é o seguinte.
né, que você para alguns já deu um clique, que é o seguinte: eu estou lá verificando, estou trabalhando com a questão do financeiro. Do financeiro, digamos que eu tenha 2 estagiários, né, 2 pessoas que trabalham como, sei lá, analistas, né, e um profissional lá que é o gestor, ok? Um gestor, 2 analistas e dois estagiários, né? O analista recebe 2.200, ganha mais, né? Mas só para ficar bem fácil para a gente fazer 2.200 dividido por 220 horas, né? O gestor ganha 22 mil, né? E o estagiário, não sei quanto é que está ganhando o estagiário, em torno de 2.500, né? R$ 1.000. R$ 1.000 nem dá, porque é menos que o mínimo, né? A não ser que, enfim. Eu sei que às vezes aparecem umas propostas de oportunidade de trabalho, né? Mas assim, né? Vamos botar 1.500, menos que isso, não, acho que não encontra ninguém. Pessoal, Olha que encontra, hein? encontra. Para quem contrata é barato, tá? Para quem contrata é extremamente barato, porque não tem os encargos, né? E muitas pessoas também aceitam a oportunidade porque às vezes é uma empresa que a pessoa quer estar lá trabalhando. Então, o único caminho, a única brecha que foi vista é a questão assim: poxa, se eu fizer um estágio, o cara vai me ver, vai ver que eu trabalho super bem e é uma possibilidade de eu entrar na empresa, né? Acredito que muitas pessoas acabem optando por isso. Tem até um filme no Netflix, né, que conta lá de uma pessoa que seria um estagiário já com uma idade um pouco mais avançada, com atores famosos e tudo mais, é um filme de 2015. E foi uma oportunidade dele entrar e depois o cara demonstrou o valor dele, né? O final eu não sei, né? Não cheguei a ver o filme completo, mas acho que depois ele deve ter, né? Já era uma pessoa bem sucedida que já tinha se aposentado. Beleza. O que eu quero falar para vocês é o seguinte: se você paga um valor alto de salário, essa pessoa tem que estar valendo aquele valor. É óbvio que ela vale, senão ela não seria remunerada nesse valor. Mas assim, ó, você não vai dar para ela tarefas, né? Por exemplo, o que vocês já viveram, acredito também. Às vezes você tem o profissional lá que ele tem uma remuneração bacana e ele está acompanhando, às vezes, fazendo alguns controles. Os controles são extremamente importantes, certo? Só que você não vai, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo bem bobo. A empresa quer controlar tudo, né? A empresa quer controlar o cafezinho, a empresa quer controlar a água, quer controlar quanto é que gasta de papel, né? No escritório, né? No escritório, né? Tipo, não são tantas pessoas trabalhando. Aí pensem comigo, né? Quanto é que custa uma bombona de água? 10, 12 reais, né? Menos até, dependendo, de 20 litros. Aí o cafezinho. Aí o que acontece? Se você botar essa pessoa que ganha 22 mil para perder 1 hora para fazer esse controle, tipo, é mais cara, a hora dessa pessoa é mais cara do que você está ganhando ali se, meu Deus, consumiram meia bombona a mais, consumiram uma bombona a mais, né? É claro que a gente pode trabalhar com outras formas, que é uma ideia de você ter uma gestão participativa deles. Por isso que a gente falou antes a respeito das organizações. Da mesma forma, tem que se tomar um cuidado muito grande, né? Eu nunca consigo desvencilhar uma coisa da outra, até pela questão da atuação, que é assim, ó, você contratar alguém como estagiário e fazer com que ele cumpra o mesmo horário do funcionário e que ele execute as mesmas tarefas do funcionário. Por exemplo, do analista, vai descaracterizar o estágio, né? Às vezes a pessoa também, se estiver acontecendo com vocês, né? Vocês já sabem, a pessoa para fazer um estágio e para receber como estagiário tem que ter o vínculo com a universidade. Se esse contrato não tem um vínculo com a universidade, não tem uma ligação, isso não é um estágio, tá? Não sendo um estágio, é claro que ninguém. O que acontece? Ninguém pleiteia os direitos na hora. A pessoa, na hora que sai, ele diz assim: olha, infelizmente, o que houve aqui era uma relação de vínculo de emprego, que não ocorreu de forma correta, né? Tem bastante, e a gente já foi chamado, inclusive, né, por um cliente do escritório, que daí foi ele que fez, né? O cara era um engenheiro, e ele decidiu contratar, né, uma pessoa como estagiária para engenharia. Só que ele não entendeu que era um estágio.
ele pensou assim, que ela era uma funcionária e que ela tinha todas as obrigações de funcionária, cumprir horário de funcionário, mas pagar como estagiário, né? Não deu certo, não deu certo, né? A gente fez um acordo, ela recebeu os direitos dela, o próprio empregador entendeu, né, que era devido, então a gente fez um acordo, algumas verbas que ela tinha pedido, daí não eram devidas, daí foi retirado. Beleza, então o estudo de análise de trabalho vai compreender essa distribuição, para você identificar, por exemplo, às vezes você tem lá aquele analista do departamento financeiro que eu falei, ele está super assim, ó, super tranquilo, porque ao invés de ele fazer a atividade dele, ele passou para o estagiário, que não poderia, né? O estagiário está fazendo a atividade dele e ele está ocioso. Essa ferramenta que a gente vai trabalhar, que é o QDT, ela vai fazer você vai fazer essa verificação, e daí você vai ter um diagnóstico da empresa, identificando assim, olha, o que era para ele fazer era isso, e o que ele está fazendo é outra coisa, né? Ou está fazendo muito menos do que ele deveria fazer. Com isso, você consegue também fazer a análise do desempenho dele, tá? Legal. O segundo ponto aqui, do que envolve ali o estudo de análise de trabalho, diz a respeito, né, a análise do processamento do trabalho, ou seja, né, racionalização do fluxo das várias fases do trabalho. É o fluxograma, que a gente falou na aula passada. E, por fim, ali, a análise das operações e postos de trabalho. Quando a gente está falando dos postos do trabalho, a gente tem uma análise que ela envolve o quê? Os movimentos realizados e organizar o posto de trabalho. Isso envolve muito a questão do arranjo físico, né? O arranjo do local onde as pessoas estão, para melhor verificar a questão dos movimentos, que é onde se faz o estudo do layout. Então, o primeiro tópico que aparece aqui para vocês é o que a gente vai trabalhar no nosso dia de hoje, com a ferramenta QDT. O segundo, análise de processamento de trabalho, a gente falou na aula passada. E a questão dos postos de trabalho, a gente vai falar no nosso próximo encontro. Lembro que a gente trouxe uma citação do Oliveira, e ele fala que era um processo, né, de decompor e integrar, para que você melhor compreendesse. Aqui ele mostra bem, ó, eu tenho estudo e análise do trabalho, eu tenho, né, vários passos, esses vários passos, né, viram, né, uma tarefa, então uma tarefa é composta por vários passos, uma atividade, né, ela é composta também por várias tarefas, né, e isso tudo para análise do processo, legal? Então eu tenho os passos, tarefas, atividade e processo. Então, aqui um exemplo, passos, conferência de assinatura e de saldo a debitar, desculpa, eu estava com essa no lugar errado aqui, né? Aqui, não estava aparecendo, não estava aparecendo para mim na tela, mas não estava aparecendo na outra. Ó, vários passos. Passos, conferência de assinatura, né, e de saldo. Então ele está verificando ali a questão, às vezes, tipo de cheque, ali, a questão da assinatura, ou algum pagamento que tenha sido uma autorização, né, e o saldo, debitar na conta. Aí aqui, ó, tarefas, pagamento de cheques, recebimento de depósitos. E, dentre as tarefas, né, que compõem as atividades, exemplo de controle de contas correntes. O que a gente está conversando aqui, existe uma interação entre as diversas áreas. Então, o professor de custos, ele vai analisar, né, quais são os custos de cada um dos departamentos. E daí você consegue fazer, vai dependendo do quanto que você quer fazer essa análise, você tem tudo isso aqui bem detalhado. Depende muito do negócio, né? Mas assim, ó, quando você pega empresas que nem a Nike, né? Que a Nike não fabrica nada, ela terceiriza, vocês sabem disso, mas a Nike, ele tem lá daquelas terceirizadas, as empresas que fazem em países de desenvolvimento, eles têm o tempo de processo de cada uma das etapas. Então, assim, quanto que leva para o cara botar o cadastro? Quanto que leva para fazer um determinado processo lá no calçado? Eles têm tudo aquilo, né, em milésimos de segundos, né, com várias casas decimais para acompanhamento. Então, assim, depende muito do volume que você tem. Talvez, dependendo da atividade, você não vai detalhar tanto. Não é tão interessante detalhar tanto. Mas assim, eu quero ter realmente preciso para verificar o seguinte:
se o pessoal está trabalhando da melhor forma, se tem gente que está ociosa, se, né, como é que está acontecendo, e da mesma forma, até para mim saber em termos de valores. O que acontece? Você começa a fazer uma análise da seguinte forma, que nem a gente conversou. Quanto que ganha cada um, não a pessoa em si, mas uma pessoa que ocupa aquele cargo. Então, quanto que ganha um cargo de gestor? Quanto que ganha o cargo de analista? O que ele faz? Qual que é o resultado que ele está tendo? Aqui a gente está conversando, está fazendo a apresentação no PowerPoint, né? Mas dentro das organizações você vai trabalhar com o sistema. E o sistema ele vai te dar os resultados. Para que vocês tenham uma ideia, eu tenho alguns alunos que trabalham em cooperativa e que vão fazer trabalhos bem legais esse semestre, de trabalho de conclusão de curso, né? Na verdade vai terminar no semestre que vem, porque tem o estágio 1, estágio 2, e eles vão fazer a respeito, um vai trabalhar a questão das agências, né, a questão dos indicadores da própria agência, e uma outra vai fazer um trabalho também bem legal, que vai envolver, por exemplo, assim, ó, como é que é a distribuição dos recursos da cooperativa para empréstimos, financiamentos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu trabalhei no Banco do Brasil, a gente está falando assim, ó, 2007, 2008, quer dizer, todo o período, né, mas enfim, que eu me recordo, né, 2006, 2007, 2008, o que acontece? O banco ele já tinha esses valores, né? Ele sabia qual que era a atribuição de cada um, o banco recebia muita ação por desvio de função, ou seja, o funcionário trabalhava como assistente, quer dizer, ele exercia a função do gerente, estava trabalhando como se fosse gerente, mas ele recebia como assistente. Ele entrava com uma reclamatória, trabalhista, e ele ganhava como se gerente fosse. Por isso, o que o banco fez? A gente no banco trabalhava com um sistema. O sistema é o seguinte: chego no computador, assim como acredito que muitos trabalham hoje em dia, acho que na BRF também trabalha assim, em outras empresas também. Eu chegava no computador, eu tinha que digitar o meu login e a minha senha. Aí eu usava o meu computador. Desde o primeiro dia que eu entrei no banco, a gente tinha informação, e aquilo assim, nos treinamentos também era constante, do tipo, jamais passe o seu login e senha, né? O login era o número da matrícula, então o login era fácil saber, mas jamais informe a sua senha. Daí o que acontece? Eu entrava com meu login e senha, se por um acaso eu fosse sair do computador, né, a orientação era saia de todos os aplicativos, né? Por quê? Porque a gente conseguia transferir, fazer você consegue movimentar, né? Então assim, o cara faz uma bobagem ali, vai estar a tua chave, né, teu login, vai aparecer. Quem foi que fez uma aplicação muito estranha? Quem foi que mexeu lá né, vai aparecer o teu login. Então, a orientação era sempre para nunca deixar, né, o sistema aberto. Isso também serviu para a empresa pelo seguinte, para o banco. O banco disse assim, ó, você nunca usa o login de outra pessoa. Para que isso? Com isso, eu não poderia, digamos, eu sendo assistente, eu não poderia fazer um comando que só o gerente consegue, tipo liberar uma operação, né? Ou alguma coisa que, digamos, o assistente faz a primeira liberação, mas quem confirma é o gerente. Eu não teria a chave como gerente. Assim como eu gerente de contas, eu não tinha ali muitos dos acessos do gerente administrativo. Como é que funciona? Quando, né? Se eu estou num cargo e daí o meu superior entra em férias, automaticamente, desde que seja do interesse da agência, né, eu recebo o acesso, eu subo um cargo. Eu subo um cargo, eu tenho todos os acessos, digamos, se eu era assistente, quando eu era assistente, então, eu tinha todos os acessos do gerente de contas. E daí eu recebia como gerente de contas. Então, assim, ó, isso foi muito bom, para que o banco não tivesse desvio de função, né? Não fosse condenado numa reclamatória trabalhista do funcionário, né? Dizer assim, olha, na verdade, eu exerci um outro cargo, ok? Tá? Então, bem interessante. Eu tenho, né, tarefas que são sequenciais, que seguem na sequência, e tarefas que ocorrem em paralelo, ou seja, ocorrem ao mesmo tempo. Para que deve permitir, né? Qual que é o intuito do estudo e análise do trabalho?
Ele deve permitir diagnosticar eventuais tempos de ócio, tempos ociosos ali dos funcionários. Também, identificar o equilíbrio entre a prioridade de uma tarefa e o seu tempo de realização. O que acontece? Nos próximos slides, a gente vai começar a mostrar o quadro de distribuição do trabalho. Vocês vão observar o seguinte, que às vezes pode estar acontecendo na empresa, do funcionário está sempre apagando incêndio, está correndo que nem um louco. Aliás, comentem no chat, comentam, pode até abrir o microfone. Aliás, vocês podem abrir o microfone a qualquer momento, né? Mas se quiserem comentar, pode falar no microfone. Mas assim, ó, eu já passei por isso, não sei se vocês passaram, queria saber se era uma coisa que já tinha acontecido com vocês também, que é o seguinte, eu já tive funcionário que, num primeiro momento, o cara é bom de conversa, o cara conversa, aí ele fala assim, ó, não, porque eu estou fazendo isso, porque não sei o quê, não sei o quê. Aí tu fala assim, poxa, esse cara é focado, assim, é uma pessoa prestativa, né? Ele sempre está querendo resolver, e daí, num primeiro momento, tu pensa que o cara está fazendo, porque ele sempre, e ele gosta de falar já que ele está fazendo, é bom de falar, né? É bom de falar. Conta o que ele faz. Com essa ferramenta, né? Vocês vão poder entender, talvez, e acompanhar, né? O que eu já passei que foi assim, ó, o funcionário fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e quando você vai ver o resultado, ele é muito de falar, ele está sempre correndo atrás do incêndio, mas o que ele realmente deveria fazer, o que era a atribuição dele, ele não faz. Então, assim, começa a passar um pouco tempo, você começa a observar, assim, que ele sempre demonstra que ele está, assim, agitado, estou fazendo, estou resolvendo, só que, assim, está deixando um monte de outras coisas para trás. Essa ferramenta, ela vai servir para identificar o quê? O que a pessoa deve fazer, o que é prioridade, né, e o que está sendo executado. Então, assim, só que aquilo não é prioridade. Então, o que é a rotina semanal? Né? O que ele tem que fazer? Porque às vezes tem alguma atividade que você faz, digamos, ao longo da semana, mas você não faz todos os dias. Né? Uma conferência, um relatório, alguma coisa que é feito lá no final da semana, ou na metade, ou quinzenalmente. Então, assim, ó, essas atividades, né, essas várias coisas que são feitas ao longo, né, do mês, ou às vezes você pode ter prazos mais longos, você vai descrever quais são as suas atribuições. Então, assim, o que você deve fazer, né, e até para contrastar o que está sendo feito. Aqui, 3, né, controlar a correspondência entre treinamento dos empregados e as suas tarefas. Por quê? Para que né, a pessoa assuma alguma tarefa, é necessário que ela esteja realmente treinada. Senão não faz o menor sentido. O que eu vejo que funciona muito, a gente conversou um pouco na aula passada, né? Que funciona muito é assim, ó, quando a pessoa tem ânsia de crescer e a empresa realmente valoriza, ou que existe uma contrapartida, as coisas fluem bem, tá? Ou quando a pessoa, né, está buscando às vezes um concurso público ou uma promoção lá no serviço, né, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Então, o que acontece nesses casos? O cara que assumir como gerente de contas ou gerente administrativo, né, ele vai fazer treinamento, nem que seja treinamento auto-instrucional, ou seja, você vai receber o material ou vai acompanhar, não tem professor, não tem, né? Você recebe o material, você estuda o material e depois você é submetido a uma avaliação, uma prova, né? E daí o gestor da agência, o gerente administrativo, ele é que vai verificar se você conseguiu ou não conseguiu. Tendo obtido êxito, né? Obtido dado certo, ele vai comunicar, né? A gerência de pessoas, e daí você vai ter, digamos, aquele certificado no sistema. Para assumir um nível mais alto, você é obrigado a ter aquele treinamento.
tá? Por que a gente conversa, às vezes, algumas coisas nesse sentido? Eu vejo assim, ó, muito do que eu fui, né, trabalhando, assim como vocês, a gente teve oportunidades fantásticas ali, né, se não me engano foi o Jovan, o Jorge, o Damião, e muitos comentando, né, a respeito da sua experiência, né, de vida, e isso é muito importante. Por quê? Porque o mundo mudou, né? A palestra que vocês tiveram antes, a live que vocês tiveram antes ali com a representante do CRA, ela comentou muito a respeito das mudanças e talvez, ou muito provável, você não queira fazer uma trajetória que outras pessoas fizeram, né? Tipo assim, eu vou pegar, vou trabalhar numa empresa grande para pegar a experiência. Hoje em dia o mundo é dinâmico, então você vai dizer assim, cara, vamos fazer o seguinte, ao invés de eu passar um tempão lá, será que eu não consigo aprender com os colegas? É por isso que a gente menciona tanto. Então, aí você decide, né, por empreender, muito do que a gente vai conversando, tipo assim, ó, o cara quer assumir lá uma gerência no seu negócio, que você criou, a sua empresa, beleza, você pode assumir, mas ele vai ter que se capacitar. Como é que ele vai se capacitar? Vai estudar sobre aquilo, quando ele tiver capacitado, ele pode assumir. Isso faz com que o funcionário, ele seja proativo e que ele se interesse ali pelo seu desenvolvimento profissional. Então, assim, ó, por mais simples que seja o local, tá? Professor, eu decidi montar um pequeno. Eu até podia falar restaurante, mas hoje em dia o que está mais em alta é a questão do delivery, né? Então, assim, o cara montou um delivery e daí ele tinha alguém que estava lá, tipo, um administrativo, no primeiro momento. Aí o cara fala assim, cara, administrativo, tipo, tá legal, mas eu queria mais. Aí o cara fala assim, então faz o seguinte, se capacita, que é o que, tipo assim, todo mundo está se capacitando, na verdade, né? Tipo, se fosse com um de vocês, né? O cara está se capacitando, daqui a pouco ele tem uma oportunidade, né, de assumir um outro local. O professor pode dar um exemplo do sim, né? Tem um conhecido do chefe Valdemar, né? Faleceu o Valdemar, né? Agora recente. O filho dele, que é Alexandre, montou o negócio de entrega, que é o chefe Valdemar, muito sucesso junto com o pai, né? Mas a ideia foi do filho, o filho que quis fazer com a questão do delivery. O pai dele era muito conhecido na cidade, né? Comida muito boa e tudo mais. Ele falou: eu vou montar o delivery. Né, e ele peitou, ele conversou com os irmãos falaram, não, a gente já tem restaurante, acho que nada a ver. Ele falou, vou vender meu carro e vou fazer. E fez, né, ele com o pai. O que acontece? Uma das pessoas que tocava Blumenau, depois foi para Florianópolis, era justamente uma situação dessas, né? Que foi alguém que entrou, se capacitou e depois foi, entendeu? Então, assim, ó, o negócio é o seguinte: às vezes a pessoa pensa assim, vou trabalhar numa grande corporação, você e mais 20 mil, né? Professor, já passei por isso, né? Me inscrever com 20 mil inscritos. E você pode ter, às vezes, um negócio que está num crescimento legal, que está tipo num up, né? Então, assim, o cara entra, depois o cara está tocando uma unidade sozinho, tá? Beleza? Vamos adiante. Verificar o equilíbrio de distribuição de tarefas entre as áreas, entre as pessoas. Também, então, o estudo e análise do trabalho deve permitir, né, verificar se ela está bem distribuída, né, entre as áreas e entre as pessoas. Vamos adiante. Para isso, ele deve levantar as tarefas desenvolvidas por cada empregado, ou seja, deve-se descobrir, né, ou deve-se saber o que cada empregado faz, quais são as tarefas que ele faz, o tempo que ele gasta em cada tarefa, também levantar e priorizar as atividades desenvolvidas por área e levantar e analisar o quadro de distribuição do trabalho. Então, a gente está vendo aqui o que deve, para isso deve ser feito, né, se a gente for observar até meio que um passo a passo, né? Quais são as tarefas devidas por cada empregado, quanto tempo leva, né, por área e depois, né, levantar e analisar o quadro. Então entra justamente a ideia da ferramenta. O QDT é a ferramenta que estabelece as tarefas efetuadas dentro de uma determinada área, especificando quanto tempo que é gasto por cada um dos funcionários na atividade total individual. Muito mais do que só a gente conversar, o que eu quero fazer é justamente mostrar o desenvolver dele, tá? A gente vai ter uma parte inicial aqui, objetivos.
identificar quais são as atividades que consomem o tempo de cada um dos funcionários, definir quem faz o quê, né, para não ser assim, ó, qual que é o objetivo? Para que você não tenha, né, as pessoas fazendo as mesmas coisas. Então, tá tipo assim, o que vocês estão fazendo? Tipo, todo mundo perdido na empresa, aí você pergunta, você descobre assim, ó, que está todo mundo tentando fazer a mesma coisa. E várias outras atividades extremamente importantes para a empresa não funcionam. Então, a ideia é assim, não, a gente precisa organizar isso aqui, né? Então, assim, ó, isso aqui é atribuição do João, isso aqui José faz, Maria faz aquilo lá, e a gente começa a organizar melhor, né? E até porque daí eu consigo ver como é que o pessoal está andando, né? Por exemplo, se a atividade X, né, não está indo bem, o que está acontecendo? Quem é que é responsável pela atividade X? Ah, é o José. Né? Então tá, é muita atividade, está tendo uma sobrecarga de atividade com ele, ou é ele que, né, pode ser o seguinte, imagine que você coloca uma pessoa que ela não está capacitada, não vai funcionar. Né? É que nem você chegar e dizer assim, ó, faz, não sei, o cara nunca operou o equipamento, não vai conseguir, né? Então vai depender ou dele receber treinamento, se ele tiver treinamento ele vai poder, né, executar com maestria ali a atividade, ou, né, você melhorar o recrutamento e seleção e só chamar pessoas que já tenham, né, essa capacitação. Então, assim, ó, na semana passada, nós estávamos aqui na nossa aula sobre fluxograma e foi perguntado a respeito das certificações, né, CPA 10, CPA 20, né, o pessoal falou ali a respeito para trabalhar, né, no mercado financeiro, né, especificamente em banco ou cooperativa. Aí o que foi dito? O que foi dito foi o seguinte, olha, quem quer, foi o Jorge, acho que comentou, não foi? Foi o Jorge? Não foi o Jorge? Tinha comentado ali, se eu não me engano, posso estar enganado. Vamos ver, continua, vamos ver se eu lembro, pô. Se não, não foi, mas a Camila tinha perguntado a respeito, e daí, acho que foi contigo, tinhas mencionado para ela a respeito que para trabalhar, né, na cooperativa ou no banco, hoje em dia, a pessoa tem que ter certificação CPA 10. Se ele não tiver, tipo assim, ó, o que acontece? O banco já não chama. Então, assim, ó, ao invés de ter o funcionário e daí capacitar ele em relação a esse conhecimento, por quê? Porque, na verdade, as instituições financeiras elas se reuniram e disseram assim, ó, isso aqui é o que a gente entende que um profissional que está no sistema financeiro deve saber. Então, o que a cooperativa faz? Ela não chama a pessoa para daí ele aprender e daí ele fazer. Ela vai dizer assim, olha, o mercado tem bastante oferta de profissionais, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar só os que já têm a certificação. Por quê? Para justamente você não ter situações onde você tem um profissional, ele não está tão habilitado, e isso vai fazer com que ele não consiga, né? Ele não consiga ter agilidade. Ele está, além de estar aprendendo várias coisas que tem no sistema, ele ainda está estudando, né, como é que funciona a capitalização, como é que é a poupança, o que é um fundo DI, CDB, né, como é que é previdência privada, previdência fechada. Então, assim, a privada aberta, fechada, né, o que é cada uma delas. Então, assim, a pessoa que entra para trabalhar na cooperativa, ele já tem essa base, ele pode não ter a noção do sistema, mas ele já tem a base. Para quê? Para ofertar uma previdência privada, para ofertar um título de capitalização, tá? Ou outros serviços, né? Ok, ó. Definir quantas horas totais no período, né, por dia, semana e mês, cada funcionário dedica ao trabalho e definir a atividade mais importante. Também, identificar superposições nas tarefas desenvolvidas, né? Então, tá vendo? Fazendo a mesma coisa, detectar sobrecarga ou ociosidade nos postos de trabalho e verificar se as pessoas possuem as qualificações e treinamentos necessários para o bom desempenho da sua tarefa. Então tá, lembra que eu falei que o objetivo era a gente visualizar para ficar mais, né, não sair do abstrato e ficar muito mais prático, né? Então eu tenho aqui um exemplo, ó, de um registro das atividades que o senhor João da Silva fez. O senhor João da Silva, né, trabalha no setor de compras e o cargo dele é comprador. Então, assim, o que a gente consegue visualizar aqui, né? Acho que o mouse não está legal.
Aqui, ó. Deixa eu ver se o mouse vai. Ele vai meio ruim, ó. Aqui foi agora mesmo. Se botar pressão. Ó, aqui eu tenho o João da Silva. Por isso que está escrito assim, ó, preliminar. O João da Silva preencheu. Ele disse o que ele faz. Ele, como comprador, dentro da realidade dele, isso aqui é só um exemplo, tá? Aí depende, o comprador lá da construtora X, o que ele faz? No caso dele, ele colocou assim, ó, o que ele faz? As tarefas que ele faz. Consulta o cadastro de fornecedores. O que envolve isso? Envolve verificar se o cadastro está atualizado. Se não tiver, aqui no caso ele telefonava ainda para que fosse atualizado e verificar a data do último fornecimento. Ele também faz uma outra tarefa chamada emitir pedido de cotação. Como é que era, o que envolve, que operações envolvem? Olhem só, ele dá o tempo e a quantidade que é feito isso por dia. Com isso, ele vai ter o total do tempo, né? Tempo despendido. Isso é a análise que ele fez. Ó, deixa eu voltar aqui. O que acontece? Eu sempre tomo um cuidado muito grande quando a gente está conversando sobre esse assunto, pelo seguinte. É claro, né, que todo mundo é filho de Deus e o cara também levanta da cadeira, se o cara trabalha sentado, ou o cara precisa se mexer um pouco, né? Por que eu estou falando isso? O funcionário faz 8 horas diárias, né? 8 horas diárias, ou ele faz um pouco mais porque tipo, não trabalha sábado, enfim, faz 44 horas semanais. Digamos que ele faça as 8 horas diárias, né? A pessoa trabalha no shopping, faz 150 mensal, trabalha 6 horas por dia, ok, né? Vai depender de quanto tempo o funcionário trabalha. Só que assim, ó, quero comentar para vocês, né, para que vocês, por favor, né, é claro, é importante deixar bem alinhado, né, mas não precisa trabalhar tão justo que o cara não tem nem tempo de se levantar para tomar uma água. Por que eu estou falando isso? Que quando a gente está desenvolvendo, o cara se empolga, né? O cara se empolga, quer fazer, tipo assim, vou fazer o máximo de atividades, né? Vou desenvolver, e ele coloca aqui. Por isso que a primeira análise também tem isso, olha que importante. Por isso que essa análise preliminar é feita pelo próprio funcionário, tá? Por quê? Porque, né, já houve, né, várias, né, não uma, várias condenações, mas teve uma que foi famosa, que foi lá para o TST, né, onde a funcionária ela era muito cobrada com a questão das metas, e eles começaram a fazer bullying com ela porque ela precisava ir no banheiro. Às vezes a pessoa precisa ir no banheiro, questão da bexiga, enfim, né, às vezes a pessoa é uma questão de saúde, né, só que assim, ó, foi demais, foi demais. Então, assim, ela trabalhava no telemarketing, e daí todo mundo com aquela loucura, e daí era tipo assim, olha, então agora a gente tem que atingir nossas metas, ninguém pode levantar na cadeira, até a gente conseguir a meta de todo o escritório, né? Ela entrou, ela ganhou. Então, assim, às vezes o cara faz aqui um quadro show de bola, né? Não deixa o cara nem 2 minutos, o cara fala assim, meu, sou muito bom, fiz tudo alinhado aqui, tô cobrando, tô exigindo o máximo dos meus funcionários, né? Pode nunca dar nada? Pode, né? Mas assim, se o funcionário era cobrado demais e se ele se sentia injustiçado, cara, ele vai entrar com a trabalhista. Aí tudo aquilo que você ganhou em 1 minutinho, você acaba perdendo muito mais, né? Depois, quando tem a questão dos danos morais ali, dependendo da situação, comprovado, tá? O assédio, né? Assédio moral. Ó, registro das tarefas individuais, definitiva. Então, primeiro, voltando aqui, ó. Primeiro, o João da Silva disse o que ele fazia. Aí é feita uma etapa de conferência. Quem conferiu? Foi o senhor Carlos de Ribeiro. Conferiu, ok? Ó. Desculpa, conferido por Henrique Campos. Tá vendo, negrito? Eu fiquei aqui. Conferido por Henrique Campos. Então, quem fez, né, ó, quem preparou Carlos Ribeiro da atividade de João da Silva, conferido por Henrique Campos. O que acontece? Ó, eu tenho aqui, ó, qual que é o tempo por dia? Aqui, agora sim. Qual que é o tempo por dia? Então, assim, ó, de todas as tarefas que ele tem durante a semana. Então, olha aqui, olha aqui, ó. Ele tem aqui, ó, tempo por dia, tempo semana,
emite cotação. Aí a frequência, né? A frequência na semana e quanto que vai dando no total, ó. E daí a gente sabe, ó, das horas trabalhadas, tipo assim, ó, o senhor João da Silva, né, ao longo de uma semana, 37 horas, ele fez tais atividades, tá? Foi o que ele determinou, o que ele disse que ele tinha que fazer, na atividade diária, semanal, e isso possibilita o seguinte, olhem só que importante, você controla esse funcionário que está ali. Se amanhã esse funcionário sair, tiver que entrar um novo funcionário, você já sabe quais são todas as atividades que ele tem que fazer, seja diárias, seja semanais, aquelas atividades que quase não acontecem, então o cara faz uma vez a cada bastante tempo, também vai estar ali, né? E você consegue passar, então, e preparar um treinamento para um próximo funcionário, né? Lembrando, quando a empresa é pequena, o funcionário muitas vezes tem preocupação assim, né? Que se treinar outro funcionário, vão despedir ele, vão chamar outro. Quando a empresa é maior, o que, que acontece? Todo mundo quer crescer. Então, assim, o cara entra numa situação, mas ele quer crescer dentro da organização. Então, ele quer o quê? Ele quer ajudar a todo custo que o gerente seja promovido a diretor. Porque se o gerente for diretor e o gerente gosta dele, vai chamar, né, o cargo de gerente vai ficar vago, vai chamar ele, que era um supervisor, que era um funcionário, para o cargo de gerente. Então, a ideia é todo mundo ir crescendo, tá? Então, trabalhar de uma forma legal. Então, aqui, ó, a gente tinha feito a conferência e agora eu tenho, né, o agrupamento das tarefas em atividades. Então, olha aqui, ó. Lembra que eu tinha as várias tarefas aqui, ó? Vou passar o mouse. Ó, consultar cadastro, tudo mais. Essas tarefas, elas se relacionam aqui a tal atividade. Então, ó, várias aqui, fazer cotação de preços. A outra, fazer mapa comparativo de cotação e julgar propostas. Aí, é bem simples. Então, no primeiro momento, o funcionário pegou e preencheu o quadro. Depois, esse quadro foi conferido. E depois você tem a elaboração do quadro como um todo, onde você tem dos diversos funcionários. Então, olhem só. Aqui, ó, denominação, fazer prestação de contas. Aí eu tenho, ó, tempo gasto na semana como um todo, de todos eles, ó. E eu tenho aqui, ó, quanto tempo que o chefe leva? O chefe leva 5 horas, que é o Sérgio. O José Antônio, que é o comprador, quanto tempo ele leva? Aí tem aqui, ó, as várias tarefas que eles executam para fazer essa atividade. A Vilma, por sua vez, a atribuição dela é digitar pedido de cotação, né? O que ela fazia como secretária é digitar pedido de cotação. Então, lembrando, né? Quem digita o pedido de cotação é a secretária. Essas aqui são as atribuições do comprador. E essa aqui é do chefe, que é o Sérgio. E aqui vai indo, e assim para mais etapas, né? Botei aqui 3 pontinhos. Mas daí você consegue ver o que cada um está fazendo. Com isso, né? As várias tarefas aqui de cada um, aqui tem 3 pontinhos dizendo que tem mais coisas que não aparecem. Eu tenho, né? José Antônio, tempo 37 horas, a Vilma 37, o Sérgio 43. Também possibilita o seguinte: se aumentar o volume de trabalho, na medida que aumenta, ou o quanto aumentar o volume de trabalho, você já sabe aqui, ó, como é que você vai fazer. Ou, ao tempo, né, vamos pegar a Vilma agora, né? A Vilma ela já está com 37 horas, não tem, já está tipo assim, já está no limite dela. Digamos que ela já estivesse no limite dela ali. Então a gente tem que chamar, vai ter que contratar mais uma secretária. Ou pode ser que a gente veja assim, ó, a partir de quando que eu preciso ter mais uma pessoa trabalhando para auxiliar ela? A gente consegue visualizar, né? Bem legal. Só que você só consegue fazer isso a partir do momento que você tem dados, a partir do momento que você tem controle. Quando você não tem nada, você não tem nenhum tipo de controle na organização, você, né, o pessoal vai fazendo assim, né, aí não funciona, né, não funciona. Ó, da análise de distribuição do trabalho, a gente viu ali o QDT, e agora eu vou fazer alguns pontos ali a respeito a alguns fatores que devem ser analisados. Então, o primeiro deles, fator tempo, está relacionado ao tempo que cada tarefa acaba consumindo em sua execução.
aí, né, mencionando, deve existir uma relação direta entre a quantidade de tempo consumido na tarefa e a sua importância declarada na área. Aqui tem algumas questões, essas questões são um checklist. Como assim, professor, um checklist? São alguns questionamentos para ver se não ficou faltando nada, né? Então, como sugestão, né, como um checklist para a pessoa ticar ali e responder, né? Quais são as atividades que absorvem mais tempo dos funcionários, né? Quais são as atividades que deveriam absorver mais tempo? Essa pergunta é pelo seguinte: o que eles estão fazendo, quais atividades absorvem mais tempo e quais que deveriam absorver? Ou seja, o que eles estão fazendo era o que realmente eles deveriam fazer? Ah, não, eles estão fazendo coisas que, tipo, cara, sei lá, o pessoal fez um contato, como ele conhece, ele está querendo passar na frente ali o pedido, isso ali era para ser daqui a um mês, então ele está deixando outras atribuições que ele deveria fazer hoje. Exemplo, né, sugestão. Sim, trocando uma ideia de exemplo. 3. As tarefas mais urgentes, elas têm prioridade na execução? Como é que isso ocorre? Né? Existe algo, esforço mal empregado? Outro, fator capacidade profissional. É justamente saber, né, se aquela pessoa que está lá naquele cargo, ela tem capacidade para aquilo. Né? Então, está relacionado com a perfeita adequação da mão de obra nas tarefas de atividade de análise, contando com tal cargo ocupado. A ideia é aquela pessoa, ela tem o treinamento adequado, ela tem a capacitação, a formação necessária para estar lá. Né? Perguntas. As aptidões dos empregados são utilizadas de forma adequada? Há tarefas simples executadas por titulares de cargos superiores? Esse questionamento aqui do checklist é justamente para não acontecer que nem naquela situação, né? Ah, professor, talvez aquele gestor não fosse ganhar 22 mil, ganhasse 7 ou 10. Enfim, mas eu fiz só para a gente pegar como exemplo, né? Que você está pagando R$ 100 a hora. Então, assim, ó, o que um profissional, né, ali ganhando os 22 mil, ele tem que estar fazendo? Assim, ó, vamos trocar uma ideia. O que eu já vi acontecer bastante, tá? Olhem só, aí vocês me digam se já aconteceu também em alguma empresa que vocês trabalharam. A empresa, às vezes, ela vai dando uma enxugada nos quadros, tá? E daí, ela vai dando uma enxugada nos quadros, e daí o profissional lá, que é o gestor, vou dar um exemplo aqui que a gente já viu, tá? Que eu já tive. O contador acabou absorvendo atribuições que não era dele, tá? Ele ficou triste porque ele estava fazendo uma atividade que um assistente ou um analista poderia fazer? Não, ele fez, né? Então, assim, ó, o contador, né? Algumas cabeças rolaram, a empresa ficou mais enxuta e o contador estava fazendo tarefa que devia ser o analista que ia fazer. Por que ele fazia? Porque ele estava ganhando. Ele estava ganhando como contador, né? E não como tipo um analista que ganhava menos. Então ele fez. Ele ganhava bem mais, tá? Ele ganhava mais que o dobro do que seria um analista. Com o tempo, você começa a ver os problemas que acontecem. Por exemplo, vocês estão tendo as disciplinas, viram como é importante a questão, né, de uma preocupação na área trabalhista. Vocês viram como que é importante um planejamento na área tributária, né? Então, assim, ó, vou pegar o exemplo do planejamento na área tributária, que era o que aconteceu. O contador estava tão, né, tão atarefado com aquela montoeira de tarefas que ele tinha para fazer, que ele não tinha tempo para estudar nem para pensar em absolutamente nada. Só que ele é um trabalho intelectual, né? O administrador também ele exerce uma atividade intelectual, né? Para pegar a caixa e tudo mais, o cara não precisa ir para a faculdade, né? Não estou falando por mal. E também assim, tudo são etapas, né? O professor gosta de carregar, fazer exercício, né? Mas assim, ó, se você ficar fazendo alguma atividade daquela, beleza, pode fazer. Aliás, se tiver tempo para fazer, beleza, né? Mas assim, ó, quando você for cobrado, ou quem está lhe pagando um valor mais alto, ele espera resultados melhores. Então você dizer assim, ó, eu reduzi o cafezinho dos funcionários. Eu estou economizando na água. Tipo, na água da bombona. Tipo,
né? Agora, sabe o que o gestor quer saber? O gestor quer saber assim, olha, se a nossa empresa tivesse em tal localidade, a gente conseguiria ter um ISS mais baixo na prestação de serviço, seria mais interessante. Olha, andei estudando ali a respeito da substituição tributária e a gente consegue. Então é isso, né? Formas ali onde ele consegue fazer um planejamento tributário, pagar menos tributos. Por quê? Porque dessa brincadeira, aí a gente está falando assim, ó, o cara ganha 22 mil, mas só no ano passado ele gerou uma economia para a empresa ali com o planejamento tributário de 30 milhões. O pessoal nem precisa ser 30 milhões. Não, não precisa ser 30 milhões, né? Ele pode dar um resultado ali de 1,5 milhão. Se ele der 1,5 milhão e ele recebia 22 mil por mês, já pagou aquele ano, né? Claro que vai fazer muito mais, mas só para trocar uma ideia com vocês. Então, assim, às vezes a pessoa está muito focada no operacional, não é no operacional onde vai ganhar muito, né? Não estou dizendo de arrumar tudo o layout, arranjo e tudo mais, mas assim, às vezes o cara está preocupado com uma máquina, ele tem que pensar no negócio como um todo, tá? Por isso que o cara está num cargo superior, ele vai ser cobrado, né, por trazer algo a mais e não fazer uma coisinha simples. Se não, para o empregador, ele está pagando muito, né? Isso aconteceu bastante, professor? Aconteceu. Você viu acontecer? Eu vi acontecer, né? Eu vi acontecer, mas na época não estava no mercado de trabalho. O que eu vi era assim, ó. Não sei como é que é atualmente aí no litoral, vocês podem me dizer como é que era no litoral, mas eu me lembro nos anos 90, por aí, antes o pessoal recebia tudo em dólar, né? Então, eu me recordo um gerente de restaurante ganhava US$ 5.000. Era o salário por mês de US$ 5.000, o gerente de um restaurante. Beleza? Beleza, ele ganhava 5 mil, trazia resultado. Aí começou muito esse negócio de contratar estagiário, né? Sabe o que aconteceu? Foram contratados 4 estagiários no lugar do gerente, tá? Que ganhava US$ 5.000. US$ 5.000 dá quanto hoje? Uns 25 mil, tá? Ganhava. Por que era em dólar, né? Por que era em dólar e por que a legislação toda veda a utilização do dólar? Porque o real, não existia real antes, né? Antes de 94, e tinha tanta inflação que tudo era em dólar, né? Então, assim, apesar da pessoa não colocar o preço em dólar, você pode pegar ali uma reportagem do construtor, dono da Embraer, e ele falou, peguei tantos, com o equivalente a tantos US$ 1.000, acho que era US$ 50.000 para comprar lá um imóvel, ou para comprar, fazer as primeiras coisas. Então, era assim, a diária era com base numa quantidade X de dólar, né, quanto o dólar fosse subindo, a diária do hotel ia subindo, né? E dependendo dos mais altos escalões, o pessoal também recebia, né? Quando dependendo da negociação, o cara ganhava mais ou menos em dólar. O resto do pessoal sofria, né? Sofria, ou aplicava no que era chamado overnight. Mas vocês perguntam para um tio de vocês, ele conta para vocês a respeito dessas aplicações que o pessoal fazia. Ó, há indícios de necessidade de treinamento? O cara não está conseguindo executar direito, né? Os equipamentos, os empregados estão familiarizados com as máquinas e com os equipamentos, necessidade de treinamento, então, né, como é que está? Precisa chamar alguém para capacitar eles. Há empregados com tarefas com dificuldades acima do seu cargo? Há empregados com tarefas não relacionadas entre si? Há muitas. Vai fazer uma análise ali da questão da capacidade profissional. Né? Falamos do fator tempo, falamos do fator capacidade profissional. Agora, fator volume de trabalho. Diz respeito à quantidade de trabalho que cada funcionário executa. Mas, ainda, né? Tipo, mais ainda, tipo, que a adição, né? Tipo, além disso, né? Ainda mais, ainda indica o nível de distribuição das tarefas e está relacionado com a própria utilização dos trabalhos. Quando uma tarefa é dividida entre vários funcionários, o processo de sincronismo nas tarefas deve ser perfeito, sob pena de que acabe um prejudicando o outro, que provoca conflitos internos. A respeito do volume, como é que está distribuído? Está distribuído de forma adequada? Ou tem um funcionário que está trabalhando que nem um cavalo e o outro lá está sem nada para fazer? Há acúmulo de trabalho? Há acúmulo de trabalho que ele é urgente? Que às vezes você pode ter, tipo assim, ó, um certo acúmulo, só que a empresa ela trabalha muito com a sazonalidade. Quer ver um exemplo? Acho que eu comentei num outro momento, aliás, não comentei, porque, aliás, sim, porque a nossa turma foi a turma que a gente estava no semestre passado em gestão socioambiental. Então, assim, ó,
Quando foi no semestre passado, na Páscoa, né, apareceu lá o Luciano Hang, da Havan, nesses anúncios dele, nesses vídeos, ele falando, não era anúncio, era vídeo, falando sobre um fornecedor dele que deixava em consignação os ovos de Páscoa. E ele falou, esse meu fornecedor, ele trabalha o ano inteiro, ele vai produzindo ao longo do ano, ou ao longo dos últimos meses, né? Enfim, ele vai fazer não só Páscoa, ele vai fazer para, sei lá, chocolate, daí quando é Páscoa é Natal, né? Mas ele faz o chocolate, ele fica produzindo o tempo todo para vender para datas específicas. E o único cliente dele é a Havan. Então, com essa questão da pandemia, a empresa produziu ovos de Páscoa, ficou meses produzindo. Ele não, o Luciano da Havan não compra os ovos, ele deixa lá, distribui, né? Assim distribui. O distribuir era distribuir nas lojas, né? Deixa, digamos, dispõe, né? Deixa lá nas lojas para que o cliente compre. O cliente comprou, o cara de chocolate vai receber. Então eles estavam super preocupados ali que o cara não ia ter faturamento. O que eu quero dizer assim, às vezes você tem um volume grande de trabalho, o cara tem que produzir um monte de ovos de Páscoa. Só que assim, é urgente? Não, já está na programação, ele vai produzir e ele está distribuído ao longo dos meses. O cara não chega e faz tudo num mês, ele vai produzindo para daí então comercializar, tá? Para aqueles períodos. Existe tarefa dispersa por vários executantes sem necessidade, né? Poderia ser centralizada numa única pessoa, para não todo mundo, em vez de todo mundo fazer a mesma coisa, deixa com aquela pessoa? Poderia, então, né? Então vamos organizar melhor. Qual o regime de execução dos trabalhos? Sazonal? Como é que acontece? E por qual razão? Fator custo. Desenvolvimento de qualquer tarefa na organização apresenta um custo, seja de elaboração, de produção ou de manutenção. Esse salário pago se converte no total de horas que o funcionário coloca à disposição da empresa, e são estas horas que estão alocadas no QDT, que a gente viu, né? Fator simplicidade. Aqui, a gente vai falando de capacitação, de tempo, né? O simplicidade é para a ideia pensar assim, ó, estão sendo realizadas uma série de tarefas, mas, tipo assim, a gente não poderia melhorar o processo, a ideia é melhorar o processo. Então, assim, o trabalho está super especializado, existe trabalho que está sendo feito em duplicidade, né, que está sendo feito duas vezes a mesma coisa, existe trabalho manual que ao invés de você ter a pessoa fazendo de forma manual, quem sabe o sistema possa fazer e você não precisa mais ter ninguém fazendo, né? Então você vai, né, melhorando ali, aprimorando o processo. Pode simplificar os formulários. O arranjo físico, também conhecido como layout, permite um fluxo racional desse trabalho, né? Aqui, essa questão aqui da simplicidade, quando ele fala do layout, ele está dizendo assim, olha, além da questão da distribuição ali do volume de trabalho, né, e entre as pessoas, a gente poderia melhor organizar ali em relação ao ambiente onde as pessoas estão trabalhando, a questão do tempos e movimentos. Todas as tarefas são realmente necessárias, né? E em relação à racionalização, melhor pensar os processos. Como fazer melhor, né? Ponto central ali, né? Fator racionalização. Como fazer melhor e com menos custo a mesma tarefa. Tá? Portanto, o analista deve estar atento durante todo o trabalho desenvolvido a aspectos tais como, aí aqui, nesse fator, né? Distribuição física, ela deve ser adequada. Então, assim, aqui alguns pontos aqui para tomar cuidado, né? Então, ele traz distribuição física inadequada, uso de formulários que são muito complexos e que não foram alvos de análise, então não estão legais os formulários, uso de máquinas e equipamentos antigos, então como o equipamento é antigo começa a dar sempre problema, às vezes não liga, não vai, aí ou acaba sempre tendo que ter a manutenção, se esse equipamento fosse novo, a produção não pararia, está gerando mais prejuízo, né, do que comprar uma máquina nova. Desenvolvimento e execução de muitas tarefas manuais que poderiam ser mecanizadas ou uma complexidade excessiva das rotinas exigindo maior, né, como um sistema ou subsistema. Então a gente vai para nossas conclusões, nosso último slide, diz assim, ó, a partir de todos os comentários traçados nas etapas anteriores, deve ser montado um novo quadro de distribuição do trabalho, que apresente a melhor forma possível de solução do problema,
Esse novo, quadro de distribuição de trabalho deve ser exaustivamente discutido entre ou os analistas e, posteriormente, com todos envolvidos na área-alvo de estudo. E, no momento em que se efetuem as mudanças, todos os componentes ou afetados por elas deverão estar plenamente de acordo e conscientes de que essa é a melhor alternativa possível. Caso contrário, tudo será um fracasso. Aqui é o seguinte: existem várias ferramentas que você trabalha para você aumentar ali o comprometimento dos funcionários. Tipo, vou utilizar o programa 5S, né? Quem vai fazer disciplina de gestão da qualidade. Vou usar o programa 5S para ter o comprometimento dos funcionários. Aqui o que se quer dizer é o seguinte: não adianta, né, você pegar, fazer o estudo, dizer o que o funcionário tem que fazer, como é que ele vai fazer e tudo mais, e não ter essa participação ali dele, não ter essa interação dele. Ele vai dizer assim, isso aqui não andar, isso aqui é impossível, nunca consegui. Então, a ideia é, se você trouxer ele para junto de você, trouxer o comprometimento dele, ele comprometido, ele vai fazer quais são as tarefas, vai ficar muito mais fácil para você, né? Ele vai fazendo algumas etapas, depois ele tem feita a conferência pelo supervisor, e daí depois você vai tendo a organização como um todo. O que acontece? Talvez muitos de vocês já se perguntaram ou já observaram que você vai desenvolvendo e vai auxiliando na elaboração dos manuais, né, do que é a atribuição de cada cargo e tudo mais. Eu passei por uma situação que foi o seguinte: foi contratado um profissional, e o profissional, ele ia desenvolver os manuais da organização. Ele disse assim, vou fazer os manuais aqui da empresa, vai ficar muito bom. Manual, tipo assim, questão da vestimenta, né? É até uma coisa mais antiga, mas dependendo, né, enfim, da vestimenta, qual que é a vestimenta adequada para o homem, qual que é a vestimenta adequada para a mulher, estabelecer bem direitinho o que cada um faz, quais são as suas atribuições. E já quero deixar claro, ele falou assim, já quero deixar claro que eu quero muito mais resultado aqui, porque se não tiver resultado, cabeças vão rolar, tá? Essa foi a conversa do consultor. Enfim, né? O pessoal não sabia, mas eu já tinha plena noção, né? Que tipo assim, professor, quem fez o manual? Quem fez o manual? A equipe fez o manual. Não foi o consultor? Como assim, professor? Quem conhecia da empresa eram os funcionários. Os funcionários fizeram o manual. Eles montaram, eles escreveram qual era a tarefa de cada um, de cada função, o que fazia, né? O consultor dividiu os grupos, tipo o trabalho do colégio, assim, dividiu em grupos, né? E disse assim, olha, você vai falar sobre a vestimenta, e você vai trazer na próxima reunião, que é fora do horário do expediente, né? Qual que é a vestimenta correta. Agora ele falou assim, quero deixar bem claro o seguinte, não é o manual que os funcionários querem, é o manual com a cara dos donos da empresa. Conforme a empresa quiser, ou conforme a visão do dono. Então, assim, vocês vão fazer. Professor, isso significa que um consultor ganhou super bem para fazer o serviço, os funcionários fizeram todo o serviço sem ganhar nada, e é isso? É isso, né? Acontece assim? Acontece, né? Então, assim, professor, então se eu tiver know-how, tiver ter um portfólio bacana com várias empresas que eu já atendi, né, talvez algumas ali que me abriram a porta, né? Que você tem que ter uma primeira que abriu a porta para você e depois você vai desenvolvendo, né? Por exemplo, esse consultor era bem conhecido, né? E é assim que ele faz. Por quê? Porque ele só vai na empresa a cada 15 dias. Então ele não consegue fazer o manual. Então quem vai fazer o manual é os funcionários. Beleza? Pessoal, falamos sobre a análise da distribuição do trabalho. Esse assunto é bem bacana. O que eu vou fazer agora? Eu vou parar a gravação, aí volto a gravar com o que é a atividade, o exercício. A gente faz uma pausa para vocês resolverem, depois eu volto a gravar novamente, então, com a conclusão, né, com a resolução do exercício em conjunto, tá bom? Vou parar essa primeira parte da nossa aula aqui nesse momento. Valeu.